Na verdade, o que aconteceu aqui, cara? Esse projeto foi um projeto que ele foi surgindo aos poucos, né? Ele foi muito mutável, vou dizer assim. Porque ele começou com uma ideia, ele transformou, virou outra, e depois virou outra e virou outra. A princípio, todos os meus amigos, né? Grande parte dos meus amigos são músicos. Todos eles tocam, né? Você vem dessa origem, né? E eu, particularmente, sou o cara dos meus amigos que não sou músico. Eu não toco nada, não faço nada. Só que... Você canta, hein? Você canta bem. Bem mais ou menos, né? Tem um camarada aí que vai estar aqui amanhã que é violento aí. Falar nisso, olha aí, hein? Nosso evento, lançamento do forno para eventos da Alckmin. Como é que continua? Aí o que acontece? Quando eu misturo com eles e tal, eu sempre gostei muito de som, no geral. Eu sou um apreciador de som. Eu falei, cara, eu vou montar um sonzinho pra mim. A galera mesmo chegar, tocar e tal, pô, os caras têm instrumento. Estúdio, né, pra galera. Não, na época foi montando o som mesmo, né, pegando um sonzinho pra poder alugar e tal. Só que o foco principal do som não era nem alugar, era eu montar pra galera chegar e ter um lugar pra tocar, meus amigos. Aí quando eu tava com o som considerável, eu falei assim, vou colocar esse som pra alugar. Só que eu não gostei muito dessa ideia de alugar som, cara, porque tem uns pormenores aí que não é muito legal, não. Aí a gente foi maturando uma ideia de fazer um estúdio pra ensaio de banda. Porque às vezes eu cantava com o pessoal também, mas vários amigos meus têm banda e tudo. Eu falei, cara, todos os estúdios que eu conhecia, eles sempre faltavam alguma coisa. E eu sentia que eu tinha um conhecimento que poderia ajudar esse pessoal a ter um pouquinho mais de qualidade ali pra poder, né, fazer um ensaio com melhor, às vezes fazer uma live ali com a qualidade boa, né, sempre ter um lugar pra poder fazer esse tipo de transmissão. E eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo aí montar um estúdiozinho de ensaio, a princípio. Aí fui olhar lugar pra poder fazer esse estúdio de ensaio, não achava, não conseguia lugar nenhum. Até que eu vi no site da imobiliária o Casarão, né? O que é o Casarão aqui hoje. Vim aqui conhecer, cara, e a casa, assim, a casa era muito grande, né? Uma casa de estilo antigo. Sim. Mas Só, sem te cortar, Sim. O Casarão... Estúdio Bar, tem o nome de Casarão, porque sim. Podcast é num casarão. Sim, exatamente. Num casarão antigo. Bar, vou explicar a origem desse nome aí, que era pra ter outro nome, cara. Não tinha nada a ver com isso aqui. Aí eu cheguei aqui, cara, no dia, vi essa casa, a casa é gigante, cara. Ela é muito grande. Só que ao mesmo tempo que ela é grande, ela não é uma casa tão bem estruturada, né? A gente aqui tem poucas tomadas, ela é um casarão antigo mesmo. Antigo né, mesmo, não. Você olha o estilo, né? Olha o estilo do portal. Olha só, sim. Depois a gente vai mostrar isso aí. É bem antigo aqui. Isso aqui deve ter uns 100 anos, né? É casa antiga. Casa muito antiga. Bem antiga. Aí nisso, eu falei, cara, isso aqui, pô, dá pra mim. Mas tem alguns pormenores aí que a gente tem que resolver e tal. Vou gastar um dinheirinho, mas eu quero fazer esse negócio aqui. Porque aqui tem um espaço, tem um lugar bom pra poder fazer. Tem uma área lá fora que dá pra fazer uns eventinhos e tal. Aí fui lá, aluguei a casa. Praticamente na doida. Assim, falei, vou fazer um estúdio de ensaio lá. Depois que eu aluguei, eu comecei a pensar nas possibilidades que eu poderia ter com o casarão. Eu falei, cara... Entrei em contato com alguns amigos meus que tinham banda e tal. E, inclusive, pouco tempo depois que eu aluguei, a banda de uns amigos meus se desfez. Que era uma banda que eu queria que ensaiasse aqui. Aí eu fiquei naquela, pô, cara, o pessoal... Já tá marcado já com a galera, começa, né? Tipo assim, começa uma banda, depois desfaz e tal, porque pro gênero que eu gosto, né, que é o rock, tem poucos lugares em Curvelo que dão essa moral, esse suporte pro pessoal. Um deles aqui eu quero até deixar um abraço aos meninos, que são os meninos do Oitibá, né? Que é o lugar hoje em dia Dedé e Emerson. Isso. Irmão nosso. Que são os meninos que apoiam esse movimento aqui. Que o posicionamento deles é totalmente diferente. Sim, sim. Lá é um lugar totalmente fora da curva. Eles têm a identidade deles, eles não abrem mão daquilo ali e pronto. Muito. Sabe? E aí, tá arrastando a galera. Tá demais, a galera tá gostando. Parceiro da Armadilho também. Sim, parceiro Armadilho. Os maiores vendedores de chopp Armadilho hoje, né? Hoje. Pois é, cara. Eles estão brutos no show. Sim. Os caras tá... Aí, a banda desses amigos meus se desfez e eu comecei a pensar em outras possibilidades de usar esse casarão. Aí, um dia, numa conversa informal, alguém comentou comigo, cara, por que você não faz um podcast? Não falou pra eu fazer um podcast aqui, mas falou, por que você não faz um podcast seu? Você tem muito negócio aí, cara, e tal. Eu falei, velho, você me falou um negócio, mas eu tô indo pra um outro lado. Eu tô achando que eu tô com um espaço Gostou da ideia, né, Heitor? Vou montar um estúdio de podcast. Cara, se você fazer seu podcast, tem que ter um estúdio. Eu falei, não, velho, vamos fazer um estúdio pros outros, vamos fazer pra mim, não quero fazer podcast, não. Aí o cara, deixar a galera, né? Cara, olha só, coisa que tá saindo nesse podcast que não tinha falado com a gente. Cara. Né? Aí eu falei assim, vou montar esse negócio aqui pros outros, cara, vou montar pra mim, não. Aí o cara, pô, velho, mas
você comunica bem, você conversa, você monta um negócio pra vocês. Eu falei, não, velho, vou montar aqui um negócio que eu possa usar, mas que o pessoal também possa, né? Porque eu acho que tem muita gente aqui em Covila que tem muita coisa relevante pra poder repassar pros outros. E eu quero dar um espaço pra essas pessoas, né? Aí, né? Pessoal, eu tenho uma grande gama de amigos aí em várias áreas que os caras são muito bons no que eles fazem. No que eles fazem. Aí eu falei assim, cara, eu quero puxar uma parte dessa galera aqui pra eles poderem ter um espaço pra eles falarem, né? Pra mostrar o serviço deles. Pra eles aparecerem também. Sim, cara. Fora né? O que acontece? A gente mexe com rede social e a rede social ela te dá um tempo muito limitado pra você expor o seu serviço, o seu trabalho. Com certeza. Então, tipo assim, o pessoal condensa às vezes um trabalho que é grandioso num vídeo de 15, 30 segundos. E tem coisa que não dá pra você condensar. São horas, né? E a pessoa tem que resumir. Olha, quer ver? Olha o seu caso, por exemplo. No seu caso lá, cara, você fez curso pra você aprender a fazer pizza. Você chegou, você estudou. Quanto tempo você passou estudando pra você poder fazer sua pizza? Poxa, cara, o cara colou com um cara que faz a terceira melhor pizza do mundo, velho. Cara. O outro chega aqui... e essa aqui é o nosso rótulo da formiguinha cabeçuda. Nós somos campeões da Copa. Pelo amor de Deus, gente, isso precisa ser falado. Exatamente. Aí, sabe? Não dá pra condensar isso numa história de 15 segundos. Não tem como, não. Aí você vai, tipo, você vai fazer um negócio corrido e fala assim... Não. Eu fiz um curso com o Dani Branco, muito resolvido, que isso, velho? Não dá, cara. Aí eu falei assim, velho, a gente tem que ter um espaço pra galera falar e mostrar o serviço deles pra mostrar que eles são bons. E o podcast, ele possibilita isso. Então eu falei, cara, eu quero fazer um negócio com qualidade pra galera ter esse espaço pra poder atuar. Porque eu quero ver esse pessoal alavancado. Porque o podcast, ele tem uns detalhes importantes aqui de mencionar. Quando o cara é bom no podcast, né, que ele sabe o que ele tá falando, ele é bom no que ele faz ali e consegue repassar essa informação, ele alavanca, cara. Ele alavanca muito. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro aqui nosso que ele é fera na musculação, um cara que entende muito, né, estudado e tal. O cara é ótimo. Só que ele não tem esse espaço. O cara no Instagram ele nem mexe. Pode divulgar, né? Ele divulga, mas não tem divulga negócio pouco, assim. Né, o que ele Sim. É porque ele tem a agenda de personal dele, por exemplo, é fechada. Ele não tem uma agenda de personal aberta mais porque ele já consumiu a agenda dele. Só que ele sente a vontade nele de expor o que ele sabe pros outros. Porque igual ele fala, cara, eu já vi muito personal que dá um treino pra pessoa, que aquilo ali pode gerar uma escoliose na pessoa. É a coisa que eu já estudei, eu sei o que pode resolver aquilo ali do treino do cara. Mas como é que eu vou falar isso nos stories? Vou mandar um documento lá, que eu estudo, tal. Ninguém vai ver aquilo, cara. Ninguém então, vai ler textão, poxa, ninguém vai ler um texto gigantesco, todo científico, né? Entendeu? Então o cara chegar aqui e falar assim, gente, o cara lá tá fazendo isso, aquilo e tal. Mas se ele fizesse assim, era melhor. Aqui no podcast ele tem esse tempo. Eu falei, cara, eu quero gerar esse tempo pra galera ali. Eu quero que o pessoal tenha esse espaço pra poder falar e mostrar que eles são bons. Porque aqui tem muita gente boa, cara. E a gente tem que focar nas pessoas boas. E, por outro lado, tem o outro detalhe do podcast, né? Que se você for ruim ou você fizer uma fala errada no podcast, aquilo ali viraliza mais que a boa. Mais que a boa. Mais que a boa. Todo mundo pega, sim, a galera pega pedras, e tal. Né? Então, assim, é um detalhe muito importante que eu sempre saliento pra todo mundo que me procura, né? Porque a gente não abriu ainda o estúdio, mas tem muita gente que me procura pra poder alugar o estúdio já. Eu tô tendo até que segurar um pouquinho o pessoal pra esperar a inauguração, que esse primeiro podcast tinha que ser nosso. Só que eu sempre falo com o pessoal, cara, pensa o seguinte, aqui é um espaço pra você falar muito tempo, com a janela de tempo maior pra você falar, você tem muito espaço pra falar coisa boa, mas você tem uma janela maior pra você falar coisa ruim também. Então isso aqui não é uma coisa assim que você vai chegar e vai falar igual um stories ali, não. Aqui você tem que estudar, você tem que planejar, você tem que saber quem que você vai trazer, quem que vai ser seu convidado, se você tiver convidado, o que você vai falar. E eu fui estudando isso ao longo do tempo pra formar isso aqui, pra poder gerar isso aqui. E para poder repassar para as pessoas o que eu queria com isso aqui. Então, eu sempre tô tentando falar com as pessoas, né, que me procuram, para vir aqui conversar comigo, para entender se isso aqui é realmente necessário para elas. Mas aqui surgiu dessa ideia. No dia, numa conversa de bar informal, eu falei, cara, eu vou montar um estúdio. E teve nego que não botou fé, cara, que falou, o cara vai montar um estúdio, vai fazer um negócio pequenininho ali. As conversas de bar saem as melhores. Pois é, aposto que o seu teve alguma coisa assim também, né? Sempre, né? Não tem jeito, cara. Aí acabou que eu fui montando, mas a princípio o estúdio ia ser um negócio assim, bem pequeno mesmo, ia ser um negócio focado só em áudio, né, não ia ter vídeo. Aí eu falei, cara, não tem como fazer com vídeo agora, vou focar um pouquinho mais no bar, né, que o bar já era uma ideia mais antiga. Sim. Vou focar no bar, e acabou que a gente foi montando toda essa estrutura aqui, cada coisinha que a gente colocava, né, o negócio ia ficando bonito, cara. O
né? A gente tem um parceiro nosso aqui que tá de técnico aqui hoje. O espaço é bem legal. Esse cara, ele é sensacional, bicho. Foi um dos caras que me ajudou muito aqui, que essas paredes aqui que a gente pintou e tal, a gente mesmo pegou, colocou a mão na massa, mas com a instrução, né, e com a maior parte o serviço dele também. Então, assim, aqui foi um lugar gerado, né? Mas ele quem? O Everson Neves, fotógrafo. Vamos valorizar as pessoas que estão. Tem vários stories aí, ó, gente. Hoje é o dia do primeiro podcast, mas tem vários stories do Everson, inclusive do nosso painel dos artistas, dos personagens do videogame, do cinema, dos super-heróis. E tem um post aí dele no meu, que eu repostei. Pode dar uma olhada lá que o perfil do cara é bacana, cara. Fotógrafo de mão cheia aí. E ele já foi pintor também, teve algumas coisas aí. O cara é bom em tudo que ele faz, né? Cara. O cara é diferente, pô. Sabe que é cara que... Eu sou igual o Bombril, né? Mil utilidades. Aí ajudou a gente aqui, então foi um lugar gerado por amigos, assim, né? Tudo que aconteceu aqui foi em decorrência de ou com a ajuda de amigos. E eu quero manter essa pegada aí. Todo mundo que tá vindo pra cá, que tem interesse de usar o estúdio, né? De mexer com a gente aqui, trabalhar com a gente aqui, eu quero que a pessoa seja amiga minha mesmo. Eu não quero que seja uma relação simplesmente de, você é meu cliente, eu tô te fornecendo um serviço e tal. Claro que se for da vontade da pessoa, a gente faz também, mas a vontade que eu tenho aqui é que todo mundo que mexe aqui com a gente, que trabalha aqui com a gente, seja amigo mesmo. Porque eu acho que isso é mais interessante ainda do que o serviço em si, né? A prestação de network também, né? E eu acredito muito, sabe o quê? Eu acredito muito na frequência e na vibração. Sim. E quando o Heitor me mandou uma mensagem, eu falei, caramba, cara, tem um negócio diferente nesse menino.